e os mercados em geral pegando fogo, né, pessoal? Ontem os mercados fecharam muito feios. Vamos falar sobre o fechamento aí dos mercados, né? Ativos e bolsas perdendo suportes majoritários. A Nasdaq, depois eu vou mostrar o gráfico para vocês. Cara, a Nasdaq perdendo suporte majoritário. Ah, muito punk isso. Para segunda-feira pode ser que a gente possa ver um início de uma nova pernada de baixa, tá? Inflação da zona do euro descontrolada, a mesma coisa nos Estados Unidos. Então aqui no item 5 eu até deixei separadinho aqui, que a gente vai falar também sobre a inflação que avança acima do esperado. Ontem saiu os dados de PCE, que é um dos dados de inflação junto com o CPI, que o Banco Central americano utiliza para ver se está fazendo efeito o apertamento quantitativo. Veio bem acima do esperado, 0,6 percentual acima, então subiu a inflação. Paralisação temporária da globalização por conta do aumento dessas tensões geopolíticas faz com que a dinâmica desacelere, né? A dinâmica de globalização que nós estamos vivendo aí, principalmente nos últimos 20 anos, desacelerando numa velocidade muito grande. Isso influencia também a dificuldade de crescimento de várias empresas no mundo todo. Então nós estamos entrando em uma fase de arrefecimento global, uma fase de esfriamento, né? O que vai fazer com que o bear market seja mais prolongado. E como eu comentei com vocês, né, a Turquia não aceita a entrada de novos membros na OTAN, é um dos principais países, mas também por conta aí daquela regra, a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN, tá? Então, por mais que o presidente lá, Zelensky, está solicitando, por conta das regras aí da OTAN, eles não vão aceitar a entrada. Então vamos lá, gráficos, vamos ir para os gráficos agora, gráfico do Bitcoin, a moedinha da praia, deixa eu pegar aqui, que eu estava na esperança de que por conta dos dias anteriores o S&P 500 ia conseguir se segurar temporariamente. Nós estamos entrando dentro de um movimento de cunha descendente de alta que está bem enfraquecida, então recentemente nós tivemos duas sombras vendedoras bem fortes, tentando provocar mais queda, com baixa volatilidade e baixo volume, abaixo da média 8 semanal, que é essa linha azul aqui, tá, pessoal? Então, continuamos acumulando ativo, o Bitcoin em tendência de baixa. Toda vez que a gente compra, a tendência do movimento dessa tendência é de ver desvalorização. Isso aconteceu até no próprio Pilasfolio aí, que é o meu portfólio de cripto, que eu vou deixar aberto aqui para o canal, para as lives ao vivo aqui. Então, nós tivemos uma queda aí, um pequeno prejuízo de $30 aí por enquanto, mas agora no momento de outubro, né, com a entrada de outubro, eu vou seguir o fator de comprar ativos que eu acredito que são valiosos para o futuro, a preços descontados, comprando aos poucos, né, fazendo dollar cost average, que para mim é a melhor estratégia de longo prazo que existe para qualquer tipo de investidor, é onde a gente realmente faz dinheiro no momento de pegar a gente compra numa fase de contração econômica e vende numa fase final de expansão econômica, né? Às vezes traz um enriquecimento do seu capital em 10 anos extremamente violento, assim, né? Você muda de patamar, é extremo mesmo, tá? E logicamente a gente, dentro do contexto que nós estamos, né, com os PMIs dos vários países vindo abaixo de 50, da zona do euro, dos Estados Unidos, mostrando contração econômica de fato acontecendo, a gente vai ver então de forma um pouco mais tardia o balanço de várias empresas americanas vindo bem abaixo do esperado, o resultado de várias empresas também fazendo com que aumente o número de demissões. Isso tem que acontecer ao longo do tempo, à medida que a taxa de juros vai sendo elevada, pois o Banco Central ele quer fomentar a recessão econômica, né? Então, muito provável, pessoal, que a gente venha a derreter. O Ethereum Delamae, ele está fazendo um movimento que a gente chama de arame farpado, onde você coloca a patinha, você vai... Aí eu vou entrar aqui. Ai, machucou, minha patinha. Então, você não pode entrar alavancado em períodos em que você vê
um padrão de arame farpado, né? Você olha o gráfico, o movimento do preço, ele tem grandes compras e grandes vendas no mesmo dia, né? Então, de um dia para o outro, ele teve uma grande compra e uma grande venda. No outro dia, outra grande venda e outra grande compra. No mesmo dia, né? Então, nós temos basicamente um arame farpado, né? E esse arame farpado, ele é uma acumulação, uma zona de distribuição para o preço continuar caindo, né? Ele é uma briga de zona de preço dentro desse suporte. Por que o Ethereum ainda não derreteu forte, né? Porque ontem, pessoal, ontem aconteceu uma coisa que eu não gostaria de ver, tá? Eu tinha me empolgado com essa barra de reversão, tá? E nessa barra de reversão, eu acreditei que o mercado ia acontecer aquilo que eu chamo de o smart money jogar o preço na direção oposta ao que todo mundo pensa, né? Fazendo um bear trap no suporte de 3.600 pontos. Então, 3.600 pontos, pessoal, é um suporte extremamente relevante para o mercado. Tá? E se ele for perdido, nós vamos visitar o próximo suporte, que é lá embaixo, 3.200. E uma queda de 1%, 2% no S&P 500 significa uma queda de 10% no mercado de criptomoedas, tá? Porque no mercado tradicional, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ela meio que movimenta grande parte da economia junto com o sistema imobiliário americano. Então, são dois fatores que a gente vê que estão sofrendo muito. Primeiro, o setor imobiliário americano está chegando a níveis de subprime americano, com alguns bancos ofertando até financiamentos sem a necessidade de você dar uma entrada. Então, você faz financiamento de 30 anos, uma hipoteca de 30 anos para você pagar, e você não precisa mais nem dar a entrada, né? Então, já está começando a ter muita dificuldade de compra de imóveis lá nos Estados Unidos, e isso já está impactando negativamente ao extremo. Isso é um sinal comum de acontecer quando elevam a taxa de juros, pois a taxa de manutenção de empréstimo de longo prazo é muito cara, é impagável para muitas pessoas. As pessoas têm medo de tomar empréstimo e não conseguir cobrir o pagamento da hipoteca. Então, por isso que tem menos compradores de casas lá. E aí vocês vão ver uma queda, um arrefecimento também no sistema imobiliário americano, tá? Ao mesmo tempo, então, a gente vê o seguinte, pessoal, se a gente perder esse suporte, eu espero realmente, cara, que segunda-feira a gente consiga fazer uma barra de reversão aqui e estruture um movimento mais lateral, tá? Mas o que isso se chama bear trap, tá? Eu acreditei nesse primeiro, às vezes não acontece na primeira, mas às vezes acontece na segunda tentativa, tá? Então pode ainda acontecer um bear trap. Então, se acontecer um bear trap na semana que vem, abrir esse outubro com alta, né, com o mercado meio que precificando, tá bom, veio a inflação descontrolada, eles vão ter que aumentar a taxa de juros, mas nós já estamos preparados para isso e tudo mais. A gente poderia ver o smart money agir e entrar uma força compradora para pegar os alavancados de baixa, né? Porque nós temos muito alavancados de baixa em vários mercados, como o da CBOE, lá de Chicago, que podem ser liquidados. Então isso pode provocar um movimento de bear trap, né? Porém, se não acontecer o bear trap, aí fudeu, até porque daí vai abrir uma nova pernada de baixa longa e, lógico, vai ter mais oportunidade, mas vai ter muito mais sangria também, tá? Então a gente vai ver o seguinte, se ele perder esse suporte 3.600, se manter abaixo dele, voltar a esses 3.600 como resistência e ele começar a provocar resistência nessa região, ou seja, o preço não conseguir passar essa região, nós vamos ter uma nova pernada de baixa até os 3.200. Tá? O tamanho da perna vai ser o dobro dessa perna aqui. Tá? Muito comum isso acontecer. E aí, lógico, lá no futuro pode ser que ele consiga fazer uma retração, mas também trazendo mais queda para frente, uma terceira pernada talvez, dependendo da força, isso tudo vai depender da força da recessão que vai acontecer, tá? Então, o pessoal tá falando, ainda não é recessão. É recessão sim, caralho, já é 3 trimestres que o PIB vem negativo, tá? Então é recessão essa porra, PMI tá vindo baixo, não fica mentindo para ti mesmo, tá? Nós estamos em fase de contração econômica, não fica tentando imaginar muita coisa, mas sim seria muito importante para nós conseguir segurar, fazer um bear trap aqui, né? Se ele avançar em alta
na segunda-feira e voltar para dentro dessa região, se mantendo acima dos 3.600, seria muito bom, porque isso daria um respiro para nós nos mercados voláteis. Isso traria um pouquinho de alta para Bitcoin. O Bitcoin poderia chegar aos 25 mil dólares, poderia trazer alta para o Ethereum poderia bater os 1.600 dólares de novo, ou talvez até 1.800 dólares. Traria um período de sossego, de respiro. Se ele perder essa região, cara, é suporte mensal, aí fudeu, né? Beijo da morte confirmado. Então, olha o mensal dele, que coisa bizarra, né? Se ele perder de fato e não conseguir se recuperar rapidamente no mês de outubro, né, não fizer o bear trap, né, a gente vai evoluir para uma sequência de mais vários meses de baixa, podendo chegar aos 3.200 ou até mesmo mais profundo do que isso, podendo chegar a níveis de Covid, tá? 2.800 pontos, uma retração econômica violentíssima, né? Nós poderíamos literalmente dobrar esse canal aqui, mensal, tá? Para baixo. Então a gente pode trazer até os 2.800 aí uma retração econômica extremamente agressiva. Aí vocês me perguntam, eu acredito nisso? Cara, eu acredito que pode acontecer isso, tá? Porque todo o contexto econômico, né, tudo que a gente fala aqui de geopolítica também, tudo isso pode trazer qualquer coisa, um cisne negro, um crash, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.